Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao curso de Direito Internacional Privado, a disciplina mais linda de todos os semestres. Ok? É um prazer ter vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou a professora Caroline. Eu estou aqui no Centro Universitário, no Uniceplac, desde 2016. Muitos aí já me conhecem lá do Núcleo de Prática. Outros não, quem for novo. Então, bem-vindo ao nosso curso. É o último semestre de vocês do curso de Direito, olha só que maravilha. Daqui a pouco já serão futuros advogados. Depois do TCC, a única coisa que importa agora é estudar para a ordem, né? Porque as disciplinas do 10º semestre são bem tranquilas, mas precisa estudar. E a preocupação mesmo é o exame da ordem, para vocês já terminarem a faculdade com a carteirinha da OAB engatilhada. Na minha época de faculdade não era assim, não. Na minha época de faculdade, você só podia fazer a prova da OAB depois que você já tivesse concluído o curso. Então, eu tive que esperar formar, colar grau, para aí sim fazer a prova. Então, vocês já são muito sortudos. Vocês já podem passar agora no 9º semestre, 9º, 10º semestre, e sair já da graduação com a carteirinha da OAB aí quase nas mãos, não é? Que bom. Então, nós vamos falar esse semestre do direito internacional privado. Ele é um pouquinho diferente, é um pouquinho muito diferente daquilo que vocês viram semestre passado com direito internacional público. O direito internacional público é o ramo do direito que vai tratar das relações entre estados. Não foi isso que o professor João de Deus falou para vocês? Então, as relações entre os estados, entre a Santa Sé e os estados, entre os estados e as organizações internacionais, você vai discutir essas relações lá no direito internacional público. Aqui no direito internacional privado, nós vamos discutir as relações privadas, tá bom? As relações privadas que têm conexão internacional. Nosso curso é um curso muito mais prático e do dia a dia do que, por exemplo, o curso de Direito Internacional Privado, porque lá você estuda a atuação dos estados, dos países. Aqui não, aqui nós vamos estudar as pessoas, as relações das pessoas. Então, nós vamos falar de homologação de sentença estrangeira, nós vamos falar de carta rogatória, nós vamos falar de auxílio direto, nós vamos falar de casamento, divórcio, adoção. Quem não conhece, por exemplo, o caso dos filhos lá do Bruno Galhaço, não é? E a Giovanna Eubank, sei lá como fala o nome dela, não é? Todo mundo que já leu uma fofoquinha na vida, que sabe que eu adoro uma fofoquinha, já viu a história lá do Bruno Galhaço e da esposa dele, a Giovanna, que adotaram 2 crianças no exterior. Tá bom? Como que funciona esse processo de adoção? Ok? E se fosse um estrangeiro querendo adotar uma criança no Brasil, como que você, advogado, vai poder auxiliá-lo? Então, tudo isso é tratado pelo direito internacional privado. Então, é uma disciplina muito mais prática, ok? Quando você vai morar no exterior, a Bruna, por exemplo, eu tenho certeza que vai fazer um mestrado ou um doutorado no exterior, ela vai precisar saber um pouco de direito internacional privado, até para ela poder se organizar, recebe, não é? Até para poder se organizar algumas coisas, saber os seus direitos, saber o que ela pode, o que ela não pode fazer, tá bom? Então, tudo isso é do ramo do direito internacional privado. Então, a nossa disciplina, embora ela pareça difícil, ela nada mais é do que um resumão de direito civil, tá bom? Ela nada mais é, então, que esse resumão de direito civil com o que de direito internacional, tá bom? Muitas coisas vocês já viram. Quem fez aquela disciplina de recursos tribunais superiores? Qual que é o nome da disciplina?
Vocês lembram dessa disciplina? Ou ela é desse semestre? Tem uma disciplina, assim, dos tribunais superiores, que vocês estudam quais são os recursos e quais são os recursos que são dirigidos aos tribunais superiores. Foi no semestre passado, não é? Então, lá vocês também viram sobre a homologação de sentença estrangeira, que é um recurso, que é um processo que se inicia num tribunal superior. Nós vamos ver novamente, tá bom? Dentro aqui da nossa disciplina de direito internacional privado. Vocês já viram casamento? Vocês já viram adoção? Boa noite, Aloysio, tudo bem? Vocês já viram casamento? Vocês já viram adoção? Vocês já viram sucessão? Nós também vamos ver isso aqui. Direito do trabalho. O que acontece com o trabalhador que vai para trabalhar em outro lugar, em outro país? O que acontece com você, trabalhador, que arruma um emprego, por exemplo, lá na Embaixada da Itália, e eles deixam de te pagar? Então, todas essas relações que têm algo com o exterior, nós vamos tratar aqui no direito internacional privado. E lá no finzinho do nosso curso é um curso muito rápido. Ao contrário dos cursos que são... Opa! Foi sem querer. Ao contrário... Oi, Luiz, estou aqui. Estou aqui. Então, ao contrário dos cursos que nós temos, uma carga horária maior, o nosso curso é um curso muito reduzido. Nós temos só, em vez de serem 4 aulas, não é? Nós só temos 2. Então, o nosso conteúdo acaba sendo um pouquinho reduzido, as nossas aulas também. Mas lá no finzinho do nosso curso, nós vamos falar um pouquinho também de integração regional. Nós vamos falar dos principais blocos que nós temos, Mercosul, Unasul, ALAD, nós vamos falar da União Europeia, tudo muito superficial, só para que vocês tenham noção de como funciona a integração regional, ok? Então, eu vou passar agora para vocês o nosso plano de ensino, nós vamos discutir um pouquinho o nosso plano de ensino, as nossas aulas, a forma como as nossas aulas serão, quais as avaliações que nós teremos, e também a bibliografia recomendada, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Nosso plano de ensino, então. Aloysio, você me chamou, Aloysio? Pode falar. Não, professor, foi só corrigindo que eu coloquei professor e a professora. Ah, tá, sem problema. Obrigado. Então, esse é o nosso plano de ensino, ok? Como eu disse para vocês, a nossa disciplina é uma disciplina reduzida, pequena, só são 38 horas aula, então rapidinho a nossa disciplina vai acabar, tá? A nossa ementa vai ser completamente cumprida, acreditem, dá tempo. Então, quando chegar no final do nosso curso, eu quero que vocês tenham conhecimentos básicos sobre os principais institutos do direito internacional. Eu quero que vocês saibam responder a uma questão de direito internacional e que não passem vergonha, como eu vou contar para vocês ao longo do curso, como alguns outros colegas advogados já passaram, tá bom? Porque não tinham conhecimento de direito internacional privado. Então, ao longo do nosso curso, eu quero que vocês tenham acesso a esses conhecimentos básicos também com relação à arbitragem internacional, que eu vou falar só um pouquinho, tá bom? Esse é o nosso conteúdo programático. Parece muito, mas não é, vocês vão ver que é bem tranquilo. Basta as nossas aulas expositivas, ok? Recursos e técnicas. Se vocês já deram uma olhadinha lá no Moodle,
Lá em apresentação da disciplina, vocês vão ver que eu já coloquei muito material para vocês. Eu já coloquei livros, eu coloquei 2 livros inteiros para vocês, tá bom? E eu sempre vou alimentar o Moodle com artigos científicos relacionados àquele tema que nós vamos tratar. Então, na véspera da nossa aula, então na quarta-feira, dê uma passadinha quarta-feira à noite ou na quinta-feira pela manhã, dê uma passadinha no Moodle e veja se não tem conteúdo novo, porque eu sempre vou colocar ali ou um artigo sobre sucessão internacional, sobre contratos, sobre arbitragem, ok? Para complementar a nossa aula. Vou colocar muitos exercícios, nós vamos fazer muitos exercícios, porque as últimas provas da OAB cobraram algumas questõezinhas relacionadas a direito internacional privado. Tudo bem, é só uma questão por prova, mas às vezes uma questão faz diferença para a sua aprovação, tá bom? E normalmente são questões fáceis, não são questões muito difíceis. Basta você ter, então, um pouquinho desse conhecimento de direito internacional privado, ok? Metodologia. As nossas aulas vão ser aulas basicamente expositivas e eu conto também com a presença de todos vocês para participar, para fazer pergunta, às vezes para contar um caso que aconteceu com algum parente de vocês, com algum amigo. Sempre aparece alguma coisa. Não tem muito tempo, nós tivemos um caso que nós estávamos estudando em sala de aula. A mesma situação aconteceu com um colega, tá bom? Sim, de direito internacional privado. Então, a mesma coisa que nós estávamos estudando estava acontecendo com um colega, tá? E acabou que virou, em sala de aula, uma discussão. Todo mundo sugerindo o que o colega podia fazer para resolver aquela situação. Então, o direito internacional privado, ele está mais comum nas nossas vidas do que nós possamos imaginar. Pode acontecer com qualquer um, tá bom? Eu vou trazer alguns casos. Eu fiz com os alunos do semestre passado, foi até a prova dos alunos do semestre passado, e eu vou fazer com vocês, não como prova, mas como um exercício para nós discutirmos em sala de aula. Eu peguei a legislação italiana verdadeira, joguei lá no Google, traduzi, eu não falo italiano, né? Aí eu joguei lá no Google, traduzi, tá bom? Coloquei a legislação italiana, bolei um casinho envolvendo a legislação italiana, mas um caso com conexão aqui no Brasil, e eu pedi para os alunos resolverem. E eu vou trazer esse caso para nós resolvermos em sala de aula. Então, eu também vou fazer uma aula invertida, não é? O que é a aula invertida? Eu vou apresentar o conteúdo, eu vou trazer casos, nós vamos dividir a nossa sala de aula, embora virtual, nós vamos dividir a nossa sala virtual, os alunos, e vocês vão me trazer a resolução daquele caso. Então, nós vamos usar aqui também técnicas de sala de aula invertida, tá bom? Ainda que as nossas aulas sejam rapidinhas, a ideia é fazer com que vocês também participem. Então, dependendo do andar aqui das nossas aulas, eu vou trazer casos para que vocês me deem o resultado, tá bom? Para nós discutirmos o resultado e como vocês, futuros advogados, resolveriam aquela questão, tá bom? Então, essa será a nossa metodologia. Avaliação. Nossas avaliações vão ser divididas em 2 tipos. A primeira é uma prova de marcar X, tá bom? Uma prova objetiva, tá? Uma prova objetiva valendo 8 pontos, ok? Então, o primeiro bimestre, as nossas provas, no primeiro bimestre, a nossa forma de avaliação vão ser 2 eventos. Uma prova valendo 8 pontos de marcar X, tá bom? E uma atividade de escrever
valendo 2 pontos. Combinado? Então, as nossas avaliações vão constar de uma prova valendo 8 pontos, ok? Uma prova, então, valendo 8 pontos e uma atividade extra valendo 2 pontos. Não é extra, né? E uma segunda atividade valendo 2 pontos. E essa atividade é uma atividade dissertativa, tá? Ah, professora, mas dissertativa eu vou ter que escrever muito? Amigo, se você acha que meia página é muito, não, tá bom? Então você não vai escrever muito, nada que vá também te atrapalhar nos estudos para a OAB, tá bom? Mas você vai fazer esse trabalho, eu quero que seja um trabalho bem feito, ok? A nossa média da nossa disciplina, então, é 6, que é a média da instituição, 6. Caso você não consiga obter a média 6, ok? Então, caso você não consiga obter a média 6, você poderá fazer uma prova substitutiva lá no final do semestre, de acordo com o nosso calendário, tá? Então, caso você não obtenha a média 6, você pode fazer a prova substitutiva. Combinado? Presença, eu não faço presença, eu não faço chamada, tá? Vocês já estão no 10º semestre, participa quem quer, não é verdade? Participa quem quer, mas depois não vem reclamar que tirou nota ruim e que precisa de ponto, tá? Não é assim. Participa, fique à vontade, não quer assistir aula, não precisa sequer entrar aqui na nossa sala de aula virtual, ok? Não precisa vir, vai fazer outra coisa, tá bom? Vai assistir televisão, futebol, basquete, o que que for, tá? Mas não precisa vir, eu não faço chamada, tá? A mesma coisa vai acontecer quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais. Vocês não precisam comparecer. Apareça, participe da aula quem tiver interesse, tá bom? Porque eu não faço chamada. Eu prefiro assim, esse negócio de ficar fazendo chamada, isso é muito, não sei, é tratar vocês adultos como se vocês fossem adolescentes. Eu acho que não é essa a forma correta de avaliação. Então, eu não faço chamada, tá? Combinado? Então, você tem que obter média. E também a média é 6, porque é uma determinação da instituição. E eu gosto muito mais de alunos participativos, de atividades dissertativas do que prova, tá bom? Mas é a forma como nós ainda avaliamos os alunos. Então, infelizmente, eu tenho que obedecer a essa regra, por isso nós ainda temos provas. Quais são as nossas referências bibliográficas? Eu trouxe para vocês os livros que eu acho básico, tá bom? Eu deixei 2 para vocês lá no Moodle, e lá na minha biblioteca, você também vai ter acesso a muitos outros livros de direito internacional privado, ok? Eu gosto muito do Walter... Eu sempre esqueço o nome dele. Walter Reichsteiner. Eu gosto muito do Walter Reichsteiner porque ele traz um conteúdo um pouco mais aprofundado do direito internacional privado. A parte teórica do direito internacional privada, a parte teórica dele é muito boa, tá? Ele não é, por exemplo, igual ao livro do Dollinger, tá bom? Do Jacob Dollinger, que é um livro mais prático para situações, casos mais corriqueiros. Não, ele é mais aprofundado. Então, eu gosto mais dele para essa parte inicial, que nós vamos ver as primeiras aulas. Então, eu acho ele mais interessante e ele está disponível para vocês lá no Minha Biblioteca, tá bom? Então, você não precisa adquirir nenhum livro para o nosso curso de Direito Internacional Privado, porque lá na nossa biblioteca, no Minha Biblioteca, você tem acesso a esses livros atualizados, tá bom? Um dos problemas que nós tínhamos com livros impressos
era que os livros ficavam desatualizados muito rápido. E, claro, nós estamos num curso de direito, não é? A legislação muda com frequência, o entendimento do Poder Judiciário também altera com uma certa frequência, e os livros impressos, às vezes, eles não conseguem acompanhar essa rapidez da mudança. Então, chegava lá na biblioteca física, você ia atrás de um livro mais prático, esse livro não estava tão atualizado. E com as bibliotecas digitais e os nossos acessos a revistas internacionais, nós conseguimos, então, trazer um material mais atualizado para vocês. E sempre que eu tiver acesso a material de direito internacional privado, eu também vou trazer para vocês, tá bom? Então, esses são os livros que eu recomendo. Também trouxe aqui uma bibliografia complementar, ok? Que nós temos lá no nosso Minha Biblioteca, lá na nossa Minha Biblioteca. Lá é muito bom, inclusive, para outras disciplinas. Vocês também podem acessar o Minha Biblioteca para outras disciplinas, que o conteúdo, que tem lá um conteúdo bem interessante e muito atualizado, tá bom? Alguma dúvida com relação ao nosso plano de ensino, a nossa forma de avaliação, ao nosso conteúdo, nesse en passant que eu fiz relacionado ao conteúdo, como serão as nossas aulas, tudo ok? Tudo ok? Beleza? Então, eu posso começar, não é? Não tem dúvidas, eu já posso começar. Matheus fez uma pergunta. Matheus, vai ser prova e trabalho. Cheguei atrasado, não tem problema não. Vai ser prova e trabalho. As duas coisas. Olha só que legal. Mas vai ser uma prova valendo 8, tá bom? E um trabalhinho valendo 2. Podem ser 2 perguntas dissertativas, pode ser uma pergunta dissertativa, pode ser esse trabalhinho feito em sala de aula, tá bom? O dia que nós formos discutir os casos, que nós formos fazer a aula invertida, pode ser ali que você vai ganhar um ponto, tá bom? Desse trabalho, dessa outra forma de avaliação, tá? Outra coisa que eu também computo na sua nota, participação nos eventos oficiais da nossa instituição. Então, se você, por exemplo, participa de algum evento oficial do Núcleo de Prática Jurídica, ou você participa da Semana Jurídica e faz perguntas interessantes na Semana Jurídica, eu também anoto o seu nome e você ganha ali um acréscimo na sua nota, tá bom? Semestre passado, na minha turma de família, eu falei com os alunos, falei, olha, semana que vem é a semana jurídica, eu vou assistir. Se algum aluno nosso fizer uma pergunta interessante e a pergunta for dirigida ao apresentador, né, a pessoa entrevistada não, né, a pessoa que estava lá no bate-papo, eu vou dar um ponto para esse aluno. E aí nós tivemos 2 alunos que fizeram perguntas muito legais, e aí esses alunos ganharam ponto extra, tá? Então, a sua participação nos eventos também vai conferir ponto extra da nossa disciplina. Passar na minha disciplina é muito fácil, gente. Só reprova realmente quem quer, tá? Só reprova realmente quem quer. A minha prova é basicamente o que está lá nos meus slides. Não precisa nem colar na internet. Nem adianta colar também, porque eu faço questões diferentes, tá bom? Mas não adianta nem colar, procurar as questões na internet. Basta estudar pelos slides que eu apresento, ok? É uma matéria muito tranquila, que vocês vão sair assim, ó, com nota 10. Combinado? Muito estudo de caso, vamos fazer muito estudo de caso, como eu disse para vocês, é uma disciplina muito prática. Então, estudo de caso, nós vamos fazer isso. Sim, Matheus, eu entendo, é aquele negócio, realmente, ninguém cola, né, só confere.
Mas já dizia minha mãe, quem não cola não sai da escola, tá bom? Eu sempre conto isso nas salas de aula presenciais. Eu sentava na segunda cadeira, tá? Na minha frente sentava um colega chamado André. Ninguém conseguia colar do André, só eu. Aí sentava o André na primeira carteira, eu sentava atrás dele na segunda, porque eu sempre fui do grupo da frente, né? Mas sempre falei com todo mundo, até com o povo do fundão. Mas eu sempre era do grupo da frente, eu tinha que sentar lá na frente, era meio Caxias, né? Só que o que acontece? Eu fazia a minha prova, eu conferia na prova do André, tá bom? Eu conferia na prova do André para ver se as minhas questões estavam certas. Aí eu conferia do André, tá beleza, então tá. Aí eu passava as respostas do André para a sala. Dava uns 5 minutos, todo mundo tinha as questões iguais. Então, quem não cola não sai da escola, mas agora a gente não precisa fazer isso, tá bom? E para avisar que esse meu colega André é o juiz titular lá da terceira vara, tá? Vara de fazenda pública, tá? Eu colava dele. Aí eu passava cola para um monte de gente, tá? Você vê, às vezes você que está passando cola, fique atento, porque Deus tem um propósito muito bom para você. Tá bom? Então não fique sendo egoísta quando você tiver. Aí, tá vendo, Wesley? Wesley, poxa, Wesley, Deus tem um propósito muito bom para você, Wesley. Você não pode ficar segurando essas respostas assim, não, Wesley. Tá bom? Viu? Não pode segurar, não. Mas agora, falando sério, não pode colar. Colar é errado, tá? O professor fala para você que você pode colar, ele está mentindo. Você não pode colar, tá? Mas as questões da prova realmente não são questões difíceis, tá? Basta você estudar o material que nós vamos, que eu vou disponibilizar para vocês. Seja esse material nos PowerPoints, nos estudos de casos que nós vamos fazer, as questões da prova são os estudos de caso que nós fizemos, tá? Então, não precisa. Semestre passado, nos outros semestres, nós sempre temos notas muito boas. Mas eu lembrei, né, de uma situação aqui. Eu tinha uma turma, eu gosto de vocês, né? Eu posso falar, eu tinha uma turma, gente, eu adorava a turma, nossa, eu adorava, eles foram meus alunos, assim, vários semestres. E Direito Internacional Privado é sempre no último dia de aula, e é sempre para o 10º semestre. E aí, esses meus alunos, era aquela sala gigantesca, tinha aí uns 40 alunos. Gente, eles conversavam tanto, 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 que eu saía da turma com dor de cabeça, de tanto que eles conversavam. Eu falei, a minha prova ia ser a última prova deles do semestre. Imagina, a última prova da faculdade, última prova do semestre, ia acabar. Eles fizeram uma festa, levaram bolo, balão, para comemorar depois da prova. Eu fiz uma prova tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, que já tinha, assim, 1 hora que eles estavam fazendo a prova e ninguém tinha saído ainda. Então, essa disciplina também pode ser bem capciosa, tá bom? Aí eu fui ficando com dó, porque tinha dado já 1 hora e ninguém terminava a prova. Aí eu falei, e aí, vocês estão achando a prova difícil? Aí todo mundo, credo, professora, que prova é essa? Eu falei, então tá, vamos resolver a prova juntos. Aí nós fomos resolvendo a prova juntos. Maldade, não é? Eles tinham me convidado para festinha. Depois da minha prova, eles me desconvidaram para a festinha. Nem quiseram que eu ficasse lá para comer bolo com eles. Aí eles me desconvidaram.
Nunca te enganei, credo, Bruna. Sacanagem foi os que eles fizeram comigo. Me chamam para comer bolo, me chamam para tomar refrigerante, e depois da prova fala assim, ô, professora, a senhora não é mais bem-vinda aqui, não. Tá vendo, a Jéssica quer ser igual a mim. Não, mas olha, foi só uma situação assim. É porque, poxa, eu saía da aula todo dia com dor de cabeça, gente, ninguém merece. Mas eles são muito legais, eu não posso reclamar, não. Depois todo mundo riu, todo mundo se divertiu. Mas é assim, essa é uma disciplina muito fácil, mas que ela também pode ser muito difícil. Mas basta prestar atenção nos slides, tá bom? Basta prestar atenção, fazer os exercícios, porque aí você consegue responder todas as questões, tá? Estou vendo que é fácil. Não, depois eu vou mostrar para vocês a prova. A prova não estava tão difícil assim, não. Estava grande, porque eu coloquei uns textos grandes. Eu fiz umas pegadinhas, eu inverti em alguns institutos. Eu coloquei aquelas questões que você acha que tem duas certas, mas que só uma está certa. Essas coisas. Mas eu sou boazinha, gente, credo. Eu sou boazinha, credo, credo. Então, vamos começar, não é? Vamos começar a nossa disciplina. E vocês vão ver que realmente é uma disciplina muito tranquila e muito fácil. Como nós estamos em sala de aula virtual, não tem como vocês conversarem demais. Então, não vai ter problema. Tá? Não vai ter problema. Então, vamos começar. Fazer aqui, como eu não tenho um quadro aqui atrás, eu até pensei, né? Vou arrumar um quadro, e aí eu vou colocar o quadro aqui no fundo, vou escrever no quadro, aí eu fico em pé, fico escrevendo no quadro, aí meu marido falou que isso ia ser muito brega, tá? Então, aí eu decidi fazer o PowerPoint como se fosse o meu quadro. Aqui, vocês estão em vantagem. Então, aqui eu sempre vou colocar alguma informação, como se eu estivesse escrevendo no quadro, tá bom? E aí eu vou falar. Quem não assistir a aula, não se preocupe, essa aula fica gravada, sempre lá no Moodle, tá bom? Da mesma forma que eu fazia com vocês lá em TCC, as aulas ficam gravadas, tá? Então, basta você chegar lá no Moodle, clicar lá na opção, eu deixei lá agora uma opção assim, links, videoaulas, basta você clicar na aula que você não assistiu, que você vai ser redirecionado ao vídeo dessa aula. Então, se você não quer assistir, não tem problema, você pode assistir no outro horário. Ah, professora, eu não consegui assistir num dia, eu posso assistir na turma da manhã? Pode, mas a aula da turma da manhã é sexta-feira, 7h30 da manhã, tá bom? Então, se você quiser assistir na turma da manhã, é 7h30 da manhã. Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das noções básicas da nossa disciplina. O que é o direito internacional privado? O direito internacional privado é um ramo do direito internacional. Nós temos, como eu disse agora há pouco, nós temos o direito internacional, e o direito internacional, ele é dividido em dois, tá bom? O direito internacional público, que é aquele que vai tratar das relações entre estados e organizações internacionais, e estados e a Santa Sé. A Santa Sé é a Igreja Católica, tá bom? Então, o direito internacional público é aquele direito que vai tratar das relações envolvendo o que muitos doutrinadores vão chamar de atores das relações internacionais, que são os estados, as organizações internacionais e a Santa Sé. Eu não quero entrar nesse mérito, mas quem diz isso é o
Esqueci agora, gente. O que é ali do CEUB? Qual que é o nome dele? O RESEC. Lembrei, isso mesmo, o RESEC. Eu li ali o nome dele, aí... Então, quem fala isso é o RESEC. O RESEC vai dizer, então, que o direito internacional público é o ramo do direito internacional que vai tratar das relações que vão envolver os atores das relações internacionais. Para o RESEC, quem são os atores das relações internacionais? Estados, ou seja, Estado com letra maiúscula, os países, não é? As organizações internacionais e a Santa Sé. O RESEC é brigado com Cansado Trindade, que é lá da UNB, tá? Por quê? Porque o Cansado Trindade, você não pode convidá-los para o mesmo evento, tá bom? Porque senão rola porrada, tá? Sim. Não, isso não fere o Estado laico, tá bom? Porque isso foi uma relação entre estados, tá bom? Foi uma relação entre estados, estados entre aspas, não é? Uma relação entre atores das relações internacionais, tá? Não fere. Não tem nada a ver com a relação também de o Brasil ser Estado laico ou não, tá? Tem a ver que você tem dois atores reconhecidos internacionalmente. Então, você tem um país, de um lado, que é soberano, que tem território e povo, e do outro lado você tem a Santa Sé, que tem povo, tem no Vaticano, tem gente que mora no Vaticano, tem território, tem soberania também, e tem um presidente, tem um chefe de Estado. Então, ali foi um contrato, ainda que seja uma concordata, um contrato entre dois atores das relações internacionais, tá? E aí eu estava dizendo que o Cansado Trindade, que é outro doutrinador do direito internacional público, ele vai falar que o indivíduo, nós, também somos atores das relações internacionais, tá bom? Então, nós temos duas correntes que vai tratar dos atores das relações internacionais. Aqui, para o nosso estudo do direito internacional, nós vamos seguir a orientação do RESEC, tá bom? Porque isso vai facilitar o nosso entendimento. Mas vocês precisam saber que existe uma segunda corrente que diz que o indivíduo também pode ser ator das relações internacionais. Então, o direito internacional, ele é dividido em dois ramos. O direito internacional público, que é esse que vai tratar dessa concordata, por exemplo, Matheus, tá bom? Que é aquele que vai reger as relações entre os estados, as organizações internacionais e a Santa Sé, e nós temos o direito internacional privado, que é o ramo do direito internacional que está preocupado com as relações privadas, está preocupado com capacidade, está preocupado com direito de família, está preocupado com o seu domicílio, está preocupado com o seu nome, está preocupado em reger as relações. Quando você entra aqui na internet, ó, entra ali no AliExpress e faz uma comprinha pela internet, tá bom? Sabe aquela compra que você fez na internet? Que demorou, ó, para chegar? Aquilo ali é direito internacional privado. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Sabe quando você compra um vestido na internet, lá da China, e quando o vestido chega, ele não cabe no seu gato? E aí você reclama? Então, aquilo ali é uma relação regida pelo direito internacional privado. Se você quiser processar a AliExpress, você pode processar com base no direito internacional privado. Então, viu como o direito internacional privado ele está muito mais próximo de você do que você imaginava? O Matheus não sabia, mas aquilo ali
É uma relação de direito internacional privado. Então, o direito internacional privado é esse nosso ramo que vai tratar, esse ramo do direito internacional, que vai tratar das relações privadas que possuem conexão internacional, tá bom? Então, quando nós pensamos em um direito internacional que vai tratar das relações privadas, nós temos que nos perguntar: e aí, eu comprei um vestido no AliExpress. Quando o vestido chegou, poxa, não era aquilo que eu comprei, não é verdade? Eu fui enganada, eu como consumidora fui lesada pelo AliExpress. Eu quero processar o AliExpress. Qual legislação o juiz vai aplicar para aquele caso, para o caso do AliExpress? E aí, o que vocês acham? É a norma brasileira? É uma norma de direito internacional privado? É a norma da China? Tá bom? O direito internacional privado, então, nada mais é do que responder a esse conflito. Qual norma aplicar? Qual lei material, anota então, qual lei material eu vou utilizar para resolver aquele conflito, tá bom? Então, o direito internacional privado é o ramo do... Estou ditando, tá? Vocês podem anotar. Direito internacional privado é o ramo do direito internacional que vai reger as relações com conexão internacional. A função do direito internacional privado é resolver o conflito da lei no espaço. Tá bom? Então, cabe ao direito internacional privado informar para o juiz qual lei ele vai aplicar naquele caso concreto. Ok? Alguma dúvida até agora? Estou falando muito rápido. Aloísio, consegue? Está me seguindo, Aloísio? Está conseguindo pegar? Então, direito internacional privado é o ramo do direito internacional que vai tratar das relações privadas com conexão internacional. Tá? Nós temos um conflito de normas. Sim, professora, está tudo ok, estou acompanhando. Ok, tá bom? Nós temos um conflito de normas. Qual norma material, tá bom? Norma material, nós temos dois tipos de normas, não é? Norma material e norma processual, não é assim? O que é uma norma processual? Por exemplo, o Ministério Público, acabei de ler, o Ministério Público tinha 15 dias úteis para apresentar o recurso lá do processo da rachadinha, tá bom? Isso é uma lei processual, tá bom? E o que é uma lei material? A personalidade se inicia com a vida, tá bom? Isso é uma lei material. Uma lei material, matar alguém. Não é uma lei material? Matar alguém? Pena, qual que é a pena para matar alguém? Muito, não é? É muito. Tá? É muito. Eu não sei, porque penal não é minha área, não é? Não é minha área, mas é até 21 anos, não é assim? Matar alguém? E aí, galera? Tô pedindo ajuda para os universitários. Ah, de 6 a 20, quase, hein? Eu ia falar que era de 7 a 21. Tá bom? 6 a 20. Isso é uma norma material. Então, a função do direito internacional privado é, num conflito de normas materiais, então, do conflito da lei no espaço, qual lei material o juiz deve aplicar?
tá bom? E aí o juiz vai aplicar aquilo que nós chamamos de normas indicativas ou normas indiretas. O que são essas normas indicativas ou normas indiretas? As normas que vão falar para o juiz qual norma ele vai aplicar, tá bom? Então, o direito internacional privado, ele vai resolver o conflito da lei no espaço. Qual lei nós vamos aplicar? E para responder a esse conflito, ele vai dizer, ele vai buscar nas nossas normas indicativas ou normas indiretas. Então, ele vai falar o seguinte, no caso do consumidor que comprou um vestido, tá? Que comprou um vestido e o vestido deu errado, o vestido não era nada do que o site prometeu, eu vou olhar lá no negocinho, na folhinha que o juiz tem, na cola dele, qual é a norma indicativa para direito do consumidor. Aí ele vai olhar aqui, direito do consumidor é a lei do mais vulnerável. Quem é mais vulnerável, eu ou o AliExpress? Quem é mais vulnerável nessa relação jurídica? Eu, não é verdade? Eu sou muito mais vulnerável que o AliExpress. Então, o juiz vai aplicar, com base na norma indicativa, a lei do local do mais vulnerável daquela relação jurídica, que sou eu. A lei material, então, do meu país é o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Então, para cada situação, o juiz vai ter uma norma indicativa. Tá? Nós vamos ver quais são essas normas indicativas hoje. Se não ficar muito tarde, porque a nossa aula é só até 9 horas, dá tempo ainda. Tem muito tempo ainda de aula. Tá bom? Então, o direito internacional privado, isso mesmo, Rosiel, é o do cliente. Nesse caso, não é só eu. Então, eu sou a mais vulnerável. Então, o juiz vai lá na colinha dele e vai ver. Direito do consumidor, então, no direito do consumidor, eu vou aplicar a norma do mais vulnerável, a lei material do mais vulnerável, que no caso que eu contei para vocês, do AliExpress, sou eu. Tá bom? Então, o direito internacional vai resolver o conflito. Tá? Conflito, nada mais do que isso. Não é interesse para o direito internacional privado resolver a lide. Se a lide vai ser vencedor, se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Não é isso, não é esse o interesse do direito internacional. O direito internacional privado, a única função do direito internacional privado é resolver o conflito das normas. Tá? Então, para o direito internacional privado, para o direito internacional privado, só interessa descobrir qual é essa norma indicativa. Fácil, não é a disciplina? Nós vamos passar, então, de hoje até o fim do curso, falando dessas normas indicativas. Como nós vamos resolver os conflitos que eu vou trazer para vocês. Ok? Viu como é uma disciplina fácil? Eu vou trazer agora diversos casos e vocês vão, como juízes, o Wesley vai ser juiz, desculpa, o Wesley vai ser juiz, o Wesley já vai treinando como que ele vai resolver as coisas que vão cair no colo dele para ele resolver. Não é, Wesley? Que beleza? Tá? Olha só que beleza. Então, o direito internacional privado só resolve o conflito da lei no espaço. E as leis processuais? Nós temos leis processuais também para o direito internacional privado. Tá bom? Que essas leis processuais vão versar sobre litispendência internacional,
quando, por exemplo, eu tenho um processo que eu dou entrada no Brasil e eu também tenho o mesmo processo tramitando, digamos, lá na Austrália. Qual é o processo que vale? O que está no Brasil ou o que está na Austrália? Tá bom? Capacidade processual, quem pode ajuizar uma ação ou não, tá bom? Competência, essa competência é do Brasil, essa competência é da Mongólia, essa competência é de um juiz dos Estados Unidos, então nós também vamos ver competência. Cooperação internacional e homologação de sentença estrangeira. Isso nós vamos ver, porque isso aqui diz respeito às leis. Opa, desculpa, tem um errinho aqui. Leis processuais, tá bom? Leis processuais. Eu tô ficando aqui já doida, tá bom? Então, as leis processuais nós também vamos estudar. Tá bom? Tudo isso dentro desse conflito. Porque não é um conflito da lei no espaço, então eu preciso saber quem é o juízo competente, por exemplo, para julgar uma ação que envolva um contrato de empreitada, por exemplo. Tá bom? Nós vamos ver tudo isso. Ó, continuou errado aqui. E qual que é o objeto, então? Depois de tudo isso que eu falei, qual é? Ainda está errado. Você viu, né, Rosiel? Então, eu mexi aqui e o negócio continuou errado. Leis. Agora vai. Tá bom? E qual que é, depois de tudo isso que eu falei para vocês, o objeto dessa disciplina? As relações jurídicas com conexão internacional. Então, o que é uma conexão internacional? Qualquer coisa que esteja fora do território brasileiro, tá bom? Por exemplo, arbitragem internacional. É qualquer arbitragem que tem, é qualquer sentença arbitral que tenha sido proferida fora do território brasileiro. Então, a conexão internacional é o espaço mesmo, é o lugar. É tudo que está fora das nossas, fronteiras, tá bom? Qualquer coisa que foi produzida fora das nossas fronteiras, que envolvem outros países, outras legislações, são objeto das nossas relações, do nosso direito internacional privado. O outro objeto são as leis que abranjam conflitos de lei no espaço, quer essas leis sejam. Onde está errado? Ah, tá. Eu vi agora, percebi, Rosel. Então, o que mais é o objeto da nossa disciplina? As leis que abranjam conflitos, sejam leis nacionais, sejam leis internacionais. Tá bom? Então, a nossa disciplina é basicamente isso. Ok? Descobrir qual a lei, a norma indicativa, qual a lei nós vamos aplicar para aquele caso concreto. E para aplicar aquele caso concreto, nós vamos usar as nossas normas indicativas ou indiretas. Ok? Então, essa é a nossa disciplina. Não falei para vocês que era fácil? Não falei que era fácil? Tá bom? Continuando. Lá no direito internacional privado, vocês viram, Bruno? Vocês viram que a principal, por favor. Vocês viram que a principal fonte do direito internacional privado, do direito internacional público era o tratado. Vocês lembram disso? O professor João de Deus falando que a principal fonte do direito internacional público é o tratado internacional? Aí ele disse para vocês que tratado internacional podia ter um monte de nome. Tratado, convenção, acordo quadro, convenção guarda-chuva. Ele não falou isso? Tá? Ele não falou que o tratado é a principal fonte do direito internacional público?
Qual que vocês acham, então, que é a principal fonte do direito internacional privado? E aí? A principal fonte do direito internacional público é o tratado. Qual é a principal fonte do direito internacional privado? Vai ter que ser valendo ponto, é? Valendo meio ponto, então. Já vamos começar o primeiro dia de aula distribuindo ponto. Valendo meio ponto. Os contratos? Não, presta atenção. A principal fonte do direito internacional público são os tratados internacionais. Tratados internacionais. Qual é a principal fonte do direito internacional privado? A lei, isso mesmo. O Matheus falou primeiro que é a Kátia. É a lei. É a lei nacional. Tá bom? Então, a nossa principal fonte... Matheus já ganhou meio pontinho. A nossa principal fonte de direito internacional privado é a lei nacional. Porque é lá na lei nacional que eu vou ter aquelas normas indicativas. É a lei brasileira que vai falar para o juiz qual lei ele vai aplicar naquele caso concreto. Kátia, também vou te dar meio pontinho, tá? Que você também acertou. Foi aí por uma questão de segundos, tá? Então, vamos lá. Merece. Foi por questão de segundos. Gente, meu marido é muito sacana. Vocês acreditam que ele foi lá no McDonald's? Vocês acreditam nisso? E ele trouxe sanduíche para mim, sabendo que eu não estou comendo mais carne. O bichinho é engraçadinho, né? Aí tá um cheiro de sanduíche aqui, e ele pôs do lado do meu computador. Eu não, mãe, não é? Que sacana! Mas vamos voltar aqui. Não, é porque eu não vou mostrar para vocês um negócio que está aqui do lado. Tá? Então, vamos lá. Para o direito internacional privado, a principal fonte é a lei nacional. Porque é a lei nacional que vai indicar para o juiz as normas indicativas. É a lei nacional que vai resolver o conflito das leis. Então, é essa lei nacional. Então, por isso ela é a principal fonte do direito internacional privado. E o direito internacional privado passa a ser, então, um direito interno, tá bom? Um direito nacional. Porque é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que vai indicar para o juiz qual a norma ele vai aplicar, tá bom? Então, vocês vão ler para a próxima aula do artigo 7º da LINDB até o artigo 19. Porque a nossa disciplina está toda nesses artigos. Fácil, não é? Muito mais fácil que direito penal. Isso eu garanto para vocês. Muito menos artigos para vocês lerem. Não é? Do artigo 7º ao artigo 19. Tá bom? Então, o direito internacional privado é basicamente um direito interno, porque ele se vale da lei nacional do país para resolver os conflitos, né, não, Bruna? Para resolver os conflitos da lei no espaço, ok? Então, direito internacional privado, anotem isso, porque isso caiu na prova da OAB. Direito internacional privado é basicamente um direito nacional, um direito interno, porque é com base na lei nacional que
serão resolvidos os conflitos da lei no espaço. Sabe um concurso que cai muito direito internacional privado? Procurador. Procurador. Cai muito direito internacional privado. Sabia? Cai. Sabe outro concurso que despenca direito internacional privado? O que o Wesley vai fazer? Juiz federal. Chove direito internacional privado. Procurador, cai direito internacional privado também. Você vai ter que estudar. Vai ter que saber isso de cor e salteado. Tá bom? E as normas, então? Essas normas indicativas, elas estarão espalhadas na LINDB a partir do artigo 7º até o 19, tá bom? O que nós chamamos de normas indicativas também tem outro nomezinho. Elementos de conexão, tá bom? Então, aquilo que nós chamamos de normas indicativas também vão receber o nome de elementos de conexão, tá bom? Então, vamos lá. Então, a principal fonte do direito internacional privado é a lei nacional, tá bom? A lei nacional, então, é a nossa principal fonte. Por isso, o direito internacional privado é basicamente um direito interno, porque é com base na lei interna que nós vamos resolver os conflitos da lei no espaço. No Brasil, a lei interna que vai resolver esse conflito é a LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Vou contar uma coisa para vocês verem como eu já sou das antigas. Quando eu entrei na faculdade e quando eu me formei, a LINDB tinha outro nome. Vocês sabiam que a LINDB tinha outro nome? Chamava LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Então, ó, é das antigas. Então, eu aprendi isso aí lá na LIC, na Lei de Introdução ao Código Civil. Que nada mais é do que o novo nome que eles deram para a LIC, porque faz muito mais sentido, tá? Então, é Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E lá na LINDB, nós vamos ter os elementos de conexão, que também são chamados de normas indicativas. São esses elementos de conexão que o juiz vai olhar para resolver o conflito das normas. Ok? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Vocês querem que eu continue? Que eu pare? É muito conteúdo para o primeiro dia. Sigo. Quantas horas? Pode continuar, né? Tá tranquilo, não tá ótimo. Então, vamos lá mais um pouquinho. Vamos comer McDonald's. Então, vamos lá. O primeiro elemento de conexão, e que também é aquele que recebe o nome de estatuto pessoal, é o principal elemento de conexão que nós temos, tá bom? É o principal elemento de conexão que nós temos. É o primeirinho que você vai ler quando abrir a LINDB e chegar lá no artigo 7º. É o elemento que nós vamos chamar de estatuto pessoal. É aquele que vai reger as principais... É aquele que vai resolver os principais conflitos, que é o domicílio, tá bom? Então, o domicílio da pessoa é aquilo que nós chamamos de estatuto pessoal. É o principal elemento de conexão, tá bom? É o domicílio. Mas nem sempre foi o domicílio, tá? Muitas vezes foi a nacionalidade. Antes da aula começar, eu estava assistindo novela.
Porque eu devo admitir que depois que começou essa quarentena, eu virei noveleira, tá? Eu sentava no sofá às 6 horas da tarde, 6h30, porque Malhação ninguém merece, né? Eu sentava às 6h30, assistia Mundo Novo. Aí depois eu assistia o Jornal, às 7. Depois eu assistia Totalmente Demais é legal, né? Tudo bem que o Rodrigo Santoro é um gato, né? Aquilo ali faz a novela. Depois eu assisti o Jornal e, por fim, Fina Estampa. Lá no Novo Mundo, se vocês não assistiram, não assistam não, porque ali tem muitos fatos inverídicos da história da vinda da família real para o Brasil, mas é engraçado, é novela. Mas lá tem uma coisa que é verdade, tá? Os ingleses, quando ajudaram Dom João a fugir de Portugal para o Brasil, assinaram lá em Salvador um tratado com Portugal, conferindo aos ingleses que viviam no Brasil a extraterritorialidade. O que isso significa? Que ingleses que tivessem cometido qualquer delito no Brasil só poderiam ser julgados com base na legislação inglesa, tá bom? A nacionalidade, naquele caso, era um elemento de conexão, tá bom? Era uma norma indicativa, era uma norma indireta, porque qualquer inglês que cometesse, por exemplo, um assassinato no Brasil colônia, isso durou até muito tempo, até depois mesmo do Brasil Império. Então, qualquer crime que um inglês cometesse no Brasil, ele seria punido com base, não na legislação brasileira, mas com base na legislação da sua nacionalidade, tá bom? E ainda o tratado firmado com a Inglaterra, ainda dava a esse inglês o direito de ser julgado por um juiz inglês. Então, nós tínhamos no Brasil juízes ingleses julgando nacionais ingleses no Brasil, tá bom? Isso era um elemento de conexão. Então, a nacionalidade foi por muitos anos o estatuto pessoal que regia as relações. Só que imagina o seguinte, tudo bem, isso lá em 1800, lá no século XIX, até fazia sentido você ter um inglês ou qualquer pessoa de outra nacionalidade que tivesse de viagem, cometesse um delito, ser julgado com bases na sua lei. Agora, imagina isso quando você tem uma imigração em massa. Vamos lembrar um pouquinho do Líbano, que o Líbano, infelizmente, teve aquela fatalidade semana passada. Vocês sabiam que tem mais libaneses e descendentes de libaneses no Brasil do que no próprio Líbano? Vocês sabiam disso? Tem mais gente aqui no Brasil que é libanês e descendente de libanês do que no próprio Líbano, lá no país. Se tem mais gente de nacionalidade libanesa e descendentes de libaneses vivendo no Brasil, eles vieram para cá porque eles foram obrigados? Ou eles vieram para cá porque eles estavam dispostos a ter uma nova vida em outro lugar? Tá bom? Então, se eles escolheram o Brasil para viver, por que eles não podem escolher a lei do Brasil para eles estarem submetidos? Imagina, nós temos mais de 10 milhões de libaneses e descendentes de libaneses no Brasil. Imagina se hoje o nosso estatuto pessoal fosse a nacionalidade. E o libanês, que tem uma carrocinha de cachorro-quente ali na esquina aqui da minha quadra, comete alguma irregularidade, ele vai ser julgado pela lei libanesa? Mas se ele já está aqui no Brasil há 60 anos, ele escolheu morar no Brasil, ele escolheu viver aqui, por que eu vou aplicar a lei, então, de outro local? Então, com essa mudança, essa globalização, a facilidade das pessoas
escolherem onde elas querem viver, escolher o seu domicílio, o nosso estatuto pessoal também foi modificando. Então, nós deixamos de lado a nacionalidade e passamos a adotar o domicílio como nosso principal estatuto pessoal. Então, é a regra do local onde você reside, onde você tem domicílio, tá bom? Onde você ganha os seus recursos econômicos. É a regra daquele país que vai ser aplicada nas relações privadas em que você está envolvido. Vamos pensar num exemplo. Digamos que eu resolva firmar um contrato. Contrato não pode. Não, pode ser um contrato. Sim. Eu resolva firmar um contrato de compra e venda, tá bom? De um carro, tá? Eu tô aqui no Brasil, eu vou fazer um contrato de compra e venda de um carro e eu vou comprar um carro do Regis, tá bom? Regis está vendendo um carro e eu vou comprar esse carro com o Regis. Tá bom? Beleza, Regis? Eu vou comprar esse carro com você, tá? Combinado? Eu posso assinar o contrato? Eu tenho capacidade para firmar um contrato com o Regis? O que vocês acham? Eu tenho capacidade? Eu posso assinar esse contrato com o Regis? Eu sou relativamente capaz? Ou eu sou absolutamente capaz? Ou eu sou incapaz? O que vocês acham? Eu acho que eu sou absolutamente capaz. Eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Sim, eu sou, segundo o Código Civil, absolutamente capaz, não é verdade? Eu tenho mais de 18 anos. Eu posso, então, firmar um contrato de compra e venda de um carro, porque eu sou absolutamente capaz. Tá bom? Agora, imagine a seguinte situação. Eu sou interditada, tá bom? Eu fiquei muito maluca com essa pandemia, realmente. Essa pandemia mexeu muito comigo. Eu finjo que está tudo bem. E um belo dia eu surto e o meu marido resolve me interditar. Tá bom? Eu posso assinar esse contrato com o Regis agora? Meu marido me interditou, porque eu surtei, tá? Ele foi lá na justiça, entrou com uma ação, tá bom? Disse que eu não tinha mais condições de reger os atos da vida civil, que eu estava completamente atordoada. O médico realmente confirmou isso, eu já não estou falando mais nada com ninguém, e aí eu sou interditada. Mas eu não contei isso para o Regis, tá? Eu posso assinar esse contrato com o Regis? Não, eu não posso. Por quê? Porque o Código Civil, tá bom? Do país em que eu vivo, disse que, dada a minha circunstância, eu estou impedida de exercer os atos da vida civil. Eu não obedeci à regra do meu domicílio. Agora, imagine uma situação com conexão internacional. Eu estou interditada. Eu estou surtando, tá bom? Meu marido me interditou de todas as formas, mas, assim, a minha doença, eu estou tão surtada que eu estou compulsiva. Eu compro um carro na Argentina, tá bom? Eu entro aqui na internet, tá bom? E compro um carro na Argentina. Dei o número do meu cartão de crédito, tá? Dei o número do meu cartão de crédito, comprei um carro lá na Argentina. E aí? Não é uma relação jurídica
que tem conexão internacional, a compra de um carro, eu moro no Brasil e o carro foi comprado lá na Argentina, não é uma relação jurídica? Não tem conexão internacional? Essa relação jurídica é válida? Vocês acham que essa relação jurídica é válida? Não, peraí. Não tem parte vulnerável, não é isso, tá, Daniel? Eu fui interditada. Se eu fui interditada, significa que, naquele momento, eu sou relativamente incapaz, tá bom? Mas eu fui interditada a ponto de eu não poder exercer os atos da vida civil. Eu estou interditada, tá bom? Eu quero saber se essa relação, esse contrato de compra e venda, se ele for discutido depois, meu marido vai pedir a anulação desse contrato, não vai? Eu não sou capaz. Eu não sou mais capaz. Do momento que eu sou interditada, eu deixo de ser absolutamente capaz e passo a ser relativamente capaz, tá? Meu marido vai questionar judicialmente aquele contrato de compra do carro. O juiz vai se basear em qual legislação para saber se eu sou capaz ou não de comprar um carro? Ficou claro? Vamos lá. Eu fui interditada. Nesse momento em que eu estou interditada, eu compro um carro. Tá bom? Eu compro um carro lá na Argentina. Meu marido descobre e ele quer anular esse contrato de compra e venda do carro. Ele entra na justiça, pode ser aqui no Brasil ou na Argentina, tanto faz, para anular a compra desse carro. Ok? Para anular a compra desse carro. E o juiz, o meu marido vai alegar que no momento em que eu comprei o carro, eu não era capaz. Eu não era capaz por quê? Porque segundo a legislação do meu domicílio, eu não era capaz. Tá bom? E aí o juiz, para saber se eu sou capaz ou não, eu não tenho um conflito, ele vai aplicar a lei do Brasil ou a lei da Argentina? A lei brasileira. Por que a lei brasileira? Por que a lei brasileira? A capacidade, exatamente. A capacidade de se firmar um contrato vai ser discutida com base na legislação do domicílio das partes. Então, o juiz que for analisar esse contrato, esse pedido de anulação, essa ação de anulação contratual, ele vai analisar a capacidade que eu tinha naquele momento com base na legislação brasileira. Não, não é porque o tratado diz isso, é porque a nossa lei nacional fala isso, tá bom? Não é o tratado, é a LINDB. E a LINDB vai falar o quê? A lei do país em que domiciliada a pessoa, então, a lei do país onde eu moro vai determinar as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o direito ao nome, a capacidade e os direitos de família. Tá bom? Outro exemplo. Digamos que eu resolva, tá bom? Firmar um contrato. Esse contrato eu vou firmar por meio de um representante, tá bom? Um representante. Eu quero fazer um contrato de compra de um imóvel lá em Paris, lá na Champs-Élysées. Eu não estou mais interditada, tá bom? Eu já voltei aos meus juízos normais, tá? Só que o proprietário do imóvel, ele não está em Paris e ele fez uma procuração, tá bom? Ele fez uma procuração para uma outra pessoa assinar o contrato.
tá bom? Ele fez uma procuração para uma outra pessoa assinar o contrato. Aí nós assinamos o contrato. E a pessoa que tinha a procuração me mandou o documento aqui no Brasil, eu assinei, mandei o documento para a França, a pessoa que tinha a procuração assinou, tá bom? Estava tudo certo. Quando eu fui tomar posse do meu imóvel, eu chego lá no meu imóvel, quando eu abro a porta, tá lá os donos do apartamento, os antigos donos. E eles se assustam. Nossa, mas o que você está fazendo aqui? Quem é você? E eu falo, eu sou a dona do apartamento. Como assim você é a dona do apartamento? Está aqui o contrato que eu firmei com fulano de tal que tinha a sua procuração. E aí o dono do antigo dono do apartamento vai falar assim, mas essa procuração foi revogada. Eu vou discutir se aquele procurador tinha capacidade ou não para representar os donos do imóvel com base em qual legislação? A lei do Brasil ou a lei francesa? Entenderam a situação? A pessoa que passou a procuração disse que já tinha revogado a procuração, tá bom? Aquela pessoa, então, que falou que tinha passado a procuração, diz que revogou a procuração. Onde eu vou, com base na legislação de qual país, eu vou discutir se o procurador tinha capacidade ou não para assinar o contrato de compra e venda? E aí, no local do imóvel? Tudo bem, eu vou fazer isso no local do imóvel, certo? Mas o juiz vai aplicar qual legislação? Não, tudo bem. Eu vou ajuizar essa ação obrigatoriamente na França, em Paris. Mas o juiz vai utilizar qual legislação para discutir a capacidade dos contratantes? Eu quero saber a capacidade dos contratantes. Capacidade dos contratantes. O juiz vai se basear em qual legislação? Na legislação do domicílio das pessoas. Tá bom? Então, na legislação do domicílio das pessoas. Sempre que eu falar em personalidade, capacidade, direito de família e nome, eu vou tratar do domicílio, tá bom? Eu vou tratar do domicílio. Beleza? Então, eu vou parar por aqui, porque é o nosso primeiro elemento de conexão. Na próxima aula, eu vou trazer alguns exercícios para nós começarmos a aula falando de domicílio, tá bom? Para nós fixarmos bem esse elemento de conexão que é o domicílio, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos começar com 2 exercícios que eu vou trazer para nós continuarmos os nossos elementos de conexão, tá bom? Porque isso precisa ficar muito claro. Porque o examinador, ele vai tentar te enrolar de todas as formas para você falar que é o local do imóvel. Sendo que não é o local do imóvel. Não é porque o imóvel está lá que você vai discutir capacidade com base na legislação do local do imóvel. Tá bom? Pode acontecer de eu ter um processo que envolva o local do imóvel, eu obrigatoriamente vou ajuizar a ação no local do imóvel, mas a lei material que eu vou aplicar é de outro lugar. Tá bom? Então, o examinador, ele vai fazer de tudo para você cair no peguinha. Então, na próxima aula, eu vou trazer para vocês 2 exercícios para nós tratarmos, então,
desse elemento de conexão que é o mais importante, o domicílio, e é o que nós chamamos de estatuto pessoal. Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não? Muito boa aula, professora. Obrigada. Então, um beijo para vocês. Parabéns. Obrigada. Boa semana, Professora. bom restinho de semana. E nós nos vemos, então, na semana que vem. Essa... Bem, professora. Oi? Professora, desculpa por fazer vontade na senhora para comer o Mac. Não, que isso. Não se preocupa, não. Fica a Sem consciência problema. pesada aqui. Não, relaxa. Tá bom? Pode, Daniel, pode sim. Deixa eu, então, o pessoal sair, aí você conversa comigo. Alguma coisa da disciplina? Acho que não, não é? Então, um beijo para todos vocês. Eu vou encerrar a gravação e nós nos vemos, então, semana que vem, já começando a aula com 2 exercícios. Tá bom? Professora. Sobre domicílio. Um beijo para todos e até semana que vem.